Olá! Se você está acompanhando essa playlist de mecânica dos fluidos, você deve ter visto no último vídeo já que nós chegamos na equação de movimento de Cauchy, que é a equação de movimento clássica, vimos aplicação para fluidos hidrostáticos e aplicação para força em corpos submersos em fluidos com movimento. Agora a gente finalmente transforma ela no que a gente conhece como equação de Navier-Stokes, aplicando as equações constitutivas. Então, vamos ver como é que fica essa Navier-Stokes. Então, até esse momento, a gente já chegou na equação de movimento de Cauchy, só que ela ainda não virou Navier-Stokes para nós, que é o que nós estamos acostumados em mecânica dos fluidos, que é o que geralmente a gente usa para muitas aplicações. Então, agora a gente aplica o que a gente chama de equações constitutivas, que são equações que descrevem o comportamento do fluido, e daí ela vai virar o que a gente conhece por Navier-Stokes. Então, vamos fazer essa modificação para ela ficar o que a gente está acostumado a fazer e poder trabalhar com isso. Então, o que acontece é, o seguinte, até o momento onde nós estávamos com a equação anterior, ela valia para qualquer fluido. A gente não fez suposições, só o único detalhe é que ele era fluido contínuo. Agora, a gente vai aplicar o que a gente chama de equações constitutivas, porque nós estamos procurando agora o que a gente chama de um fluido newtoniano e fluido stockiano. São os dois casos que a gente vai aplicar. Quando você está usando ainda gases, geralmente a gente ainda aplica a equação de estado, que seria gás perfeito, etc. A gente aqui não vai se adentrar nessa parte de equações de estado, porque isso, tecnicamente, já é a parte daí de como se comporta o gases, a termodinâmica clássica. Então, para a gente explorar essa relação entre o tensor tensão e o tensor taxa de deformação, que é o que essa equação constitutiva nos dá, ela nos dá uma equação para o tensor tensão, que a gente já viu que aparece na equação de movimento, em função do tensor taxa de deformação. Dependendo de como está essa equação, a gente define ele como newtoniano. Então, a classe de fluidos que nós vamos se deter aqui primeiro é o que a gente chama de fluido stockiano. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de fluido, que aí você aplica a hipótese de Stokes, que eu não vou me adentrar. Então, nós vamos usar. E o que ele diz é o seguinte, a primeira coisa que ele diz, se você está considerando o que a gente chama de um fluido stockiano, que é praticamente a maior parte dos fluidos que a gente trabalha, o tensor tensão, ele depende apenas do tensor taxa de deformação. Então, o que ele está me dizendo aqui é que eu vou ter uma equação para o tensor tensão, que já apareceu nas equações de movimento, que vai ser alguma coisa em função do tensor taxa de deformação. Só depende dele, não depende de outros tensores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai dizer que o fluido é homogêneo, que também é uma das hipóteses para ele ser um fluido stockiano. Fluido homogêneo quer dizer que o nosso tensor tensão não depende da posição. Então, não depende da posição R. É equivalente a você ter uma poça d'água e em todos os pontos daquela poça d'água você falar que o tensor tensão é o mesmo. Terceiro detalhe é que um fluido stockiano ele é considerado um fluido isotrópico. Esse daqui, nós estamos dizendo agora que as tensões normais não produzem cisalhamento. Ou seja, a gente tem bem separadinho quem são as tensões normais e quem são as tensões de cisalhamento. E a tensão normal, ela é aquela que eu já desenhei em alguns momentos anteriores. Se você tem um quadradinho de fluido, tensão normal, ela faz só esse movimento, essa ação, na verdade, de apertar o fluidinho. Ela não faz a ação de fazer ele se deformar nesse sentido assim. Porque os dois lados têm a tensão igual, né? E a última do tensor stockiano é que quando o tensor de taxa de deformação é nulo, o tensor tensão é função apenas da pressão estática. Isso aqui a gente já usou para fazer o fluido hidrostático. O que ele está me dizendo é que o meu tensor tensão, se eu tenho o taxa de deformação igual a zero, o tensor tensão vai ser PI, pressão e densidade. Lembra que a gente já usou isso aqui para o hidrostática. Então, nós só estamos deixando claro os detalhes desse tensor tensão. Então, se o fluido ele é o que a gente chama de stockiano, que é esses 4 considerações aqui, a gente, na verdade, tem a descrição desse tensor tensão nesse formato aqui, polinomial, de forma geral. Isso aqui vale para qualquer fluido stockiano.
Então, vale para newtoniano e não newtoniano. Lembrando que, por exemplo, o newtoniano é o que a gente está acostumado, como água, gases, etc. Não newtoniano seria, por exemplo, a pasta de dente, não newtoniana. O ketchup eu acho que é não newtoniano também. Esse seria o exemplo, mais ou menos, do comportamento dele. Esse aqui vale para todo mundo. Nota que o tensor tensão está escrito como pressão e densidade, que a gente já viu para o hidrostático, beta, taxa de deformação, mais um gama, tensor, taxa de deformação, produto escalar com tensor, taxa de deformação. Essa é a formatação geral. E agora a gente faz mais uma suposição, porque a gente vai aplicar aqui, a gente está procurando Navier-Stokes. Navier-Stokes é aplicada para fluidos newtonianos. Então nós vamos fazer aqui uma segunda consideração, que para eu transformar isso aqui em um newtoniano, eu tenho que ter T com uma relação linear com D. Para eu ter uma relação linear com D, eu tenho que cortar isso daqui, porque isso aqui não é linear, né? Isso aqui é uma multiplicação, isso aqui vai dar o taxa de deformação elevado. Então, na verdade, nós temos que cortar esse cara aqui, e quando a gente corta, ele vira newtoniano. Se a gente não corta, ele é só stokeano, e aí é menos restritivo, e aí pode ser usado para fluidos não newtonianos. Então, é isso que é dizer que um fluido é newtoniano. Você está dizendo que aquela equação entre tensor, tensão e tensor, taxa de deformação é linear. Daí a gente diz que é newtoniano. Ou seja, meu tensor, tensão vai ser dado pelo menos pressão e densidade e o que a gente chama de P. Esse P é o tensor viscoso de Cauchy. É o nome dele. Ele é onde a gente insere os efeitos viscosos do escoamento. Então, tu nota quando a gente tinha a hidrostática, que não tem movimento, ele não aparecia, porque a viscosidade ela aparece quando você tem movimentação. Se você não tem movimentação, ela não aparece. Então, nós vamos abrir ele um pouco mais, mas você pode trabalhar ele nesse formato de menos pressão e densidade mais esse tensor viscoso de Cauchy, que é o P, ou abrir o tensor viscoso de Cauchy em μ, que é a viscosidade. Nota que tem 4 tracinhos em cima dela. Ela é um tensor isotrópico de quarta ordem, que a gente não aborda aqui, mas quem trabalha com matemática aborda. Ele tem 81 escalares de componente. Nota que é bastante. E o D é o nosso tensor taxa de deformação. Esses dois pontinhos é produto escalar duplo, que a gente não viu. Porque eu vou só mostrar aqui. A gente só viu o produto escalar normal. O produto escalar duplo é quando você tem o produto escalar duplo entre dois tensores. Então, a gente pode trabalhar nesse formato. O P ele pode ser escrito em função desse viscosidade tensor de quarta ordem aí, com produto escalar duplo taxa de deformação. Ou eu posso trabalhar nele e escrever ele nesse formato aqui, que é o que nós vamos trabalhar, onde aparece um segundo coeficiente lambda aqui, que eu já vou dizer o que é. O divergente de U, que a gente está acostumado, a identidade 2μ taxa de deformação. Esse μ é a viscosidade que a gente está acostumado a ver na equação da Navier-Stokes. Viscosidade absoluta, né? Esse lambda aqui a gente chama de segundo coeficiente de viscosidade. Esse a gente geralmente não está acostumado a trabalhar com ele, porque ele geralmente some na equação, a gente trabalha com um beta que vai aparecer mais pra frente. Só lembrando que esse beta que apareceu aqui é só um valor, é só uma variável, tá? Esse gama aqui também, não quer dizer que é o beta que a gente costuma ver em Navier-Stokes. Ele já vai aparecer. Então, para ir desse carinha ali para cá, eu não vou fazer a demonstração porque a gente não trabalhou aqui. Eu não apresentei para vocês o tensor de quarta ordem, então eu vou só colocar, na verdade, que ele é assim, tá? Quem tem curiosidade, tem alguns livros de mecânica dos fluidos onde ele faz a apresentação do tensor de quarta ordem, daí abre. Eu não vou fazer aqui, eu vou só indicar a versão inicial dele também, que seria isso aqui. Então, isso daqui é equivalente a isso aqui, só que na versão inicial. E esse P aqui é o que a gente põe lá dentro para ele virar isso daqui, que é o que a gente chama de equação constitutiva para fluidos newtonianos. Então, nota que é uma relação de tensor-tensão com o D de forma linear, porque o D aparece aqui só, nesse pedacinho aqui. Tem outros termos no meio do caminho, que apareceu esse termo aqui, que a gente já vai ver ele. E continua tendo a pressão lá. Então, se você está usando essa equação para representar o T, você está usando um fluido newtoniano, obrigatoriamente. Se você usar essa inicial aqui, que estava aqui, é um fluido não newtoniano. Aí tem outras hipóteses que você abre ela de um formato melhor.
Nós vamos usar essa daqui, porque eu vou fazer a dedução de Navier-Stokes, que é para fluido newtoniano. Só lembrando, esse μ é o μ que a gente está acostumado, tá? É a viscosidade absoluta mesmo. É aquele que a gente pega os valores para fazer nas equações. E esse D é o tensor taxa de deformação que a gente já viu em alguns vídeos anteriores. Então, um exemplozinho. Como é que isso aí fica para um escoamento clássico. Então, eu vou fazer aqui um exemplo que vai parecer uma equação que a gente já está acostumada, que é o escoamento no interior de um canal em regime permanente. Então, eu estou usando o regime permanente, isso aqui é o escoamento, eu desenhei um perfil aqui de escoamento, independente de ser turbulento ou laminar, tanto faz, só que ele está em regime permanente. Se ele está em regime permanente, nós não temos derivadas com o tempo. Ele é um fluido normal, um fluido newtoniano, mas ele é viscoso. Então, esse perfil, a gente sabe que ele tem que dar esse formato aí, está em escoamento desenvolvido. O que eu vou fazer é tentar achar o tensão de cisalhamento. Para quem lembra disso aqui, tensão de cisalhamento, nesse tipo de escoamento, ela é μ du dy. Esse é o clássico, né? Tensão de cisalhamento entre as camadas aqui é μ du dy. Se você está procurando tensão de cisalhamento na parede, tu vai fazer μ du dy entre as duas primeiras camadas. Então, isso aqui a gente já conhece. Inclusive, a gente chama isso aqui de lei de Newton. Mas a gente sabe, quando faz mecânica dos fluidos, que a tensão de cisalhamento de escoamento em canal interno é isso daí. Por quê, né? Na verdade, vem do fato de que ele é um fluido newtoniano. Então, se eu pego o perfil de velocidade, não vou colocar aqui o perfil, vou só colocar, na verdade, que ele tem uma componente o x em i e o y em j. Aí, esse perfil tu consegue tirar, por exemplo, se ele for laminar vai dar um valor, se for turbulento vai dar outro, né? Só que esse cara aqui, como ele é um escoamento desenvolvido, e um escoamento em interior de canal, ele não tem velocidade em uy, ele só tem velocidade em ux, né? Esses aqui são os valores para esse x, você tem esses valores. Ele não tem componentes assim, que seria o y, né? Só tem velocidade para frente. Se tivesse o y, ele estaria saindo para fora do cano, né? Que não tem como. Então, esse é o escoamento assim. Nota que ele é, só para deixar claro, é em função de y, no sentido de que a cada y eu tenho um valor de ux diferente. Mas o u na vertical não existe. Taxa de tensão, o tensor tensão aqui, vamos lá. Tensor tensão, IJ, a gente já viu como calculava no último. Da DI UJ mais DJ UI sobre 2. Essa é a equação. Lembrando que se tiver um menos aqui vai ser o vorticidade. Beleza. Então, eu vou aplicar ele para tentar achar o tal de XY. O tal de XY é tal de 1, 2, né? Porque esse cara é o eixo 1, esse cara é o eixo 2. Se eu ponho lá 1 e 2 aqui, então eu estou procurando D1, 2. Isso vai dar derivada de dx de uy mais de dy de ux, que multiplica 1 sobre 2. Como o y é 0 e o x depende de y, isso aqui dá meio de dx não, meio de dux dy. Beleza? Isso é o tensor taxa de deformação. A tensão de cisalhamento, nota que tem uma viscosidade ali na frente. Por quê? Eu estou procurando a tensão de cisalhamento. O tensor tensão, ele é componente, ele tem 9 componentes. Os normais, e as de cisalhamento. E assim por diante. Então, o que eu estou procurando é esse cara aqui. E esse tensor tensão, ele é composto por um fluido newtoniano por aquela equação. Menos PI mais um monte de coisa aqui. Onde está o tensor taxa de deformação. Então, eu vou aplicar a equação de tensão do fluido newtoniano, que é essa que a gente estava olhando agora há pouco. Menos PI. Vou escrever ela no formato inicial aqui, que foi o que eu escrevi antes. O formato inicial ela vai dar T e J é igual P o escalar e J, que é a identidade,
mais nabla. Esse aqui eu vou deixar aqui dentro, que eu vou cortar ele fora, depois eu mostro. IJ mais 2Mi DIJ. Essa é a versão inicial dele, né? Desse cara aqui. Esse aqui eu não abri porque esse cara é igual a zero, né? Ele está em regime permanente. Está em regime permanente da equação da conservação da massa, esse termo fica zero, então ele sumiu. Eu estou procurando o tal 1, 2. Se é o tal 1, 2, isso aqui vai dar menos P 1, 2 mais 2Mi D1, 2. Nota que esse termo também teria se cancelado por causa desse cara aqui, que vai dar D1, 2, né? Então eu poderia fazer assim. Agora, esse D1, 2, eu acabei de calcular lá, beleza? O Mi é Mi e esse cara é zero, porque o delta de Kronecker, ele só tem valor quando são os dois números iguais. Então, o T1, 2, que é o valor que eu estou procurando, eu botei os tracinhos, mas não tem, né? Agora que eu trouxe o meu inicial. 2 Mi D1, 2. 2Mi multiplica 1 sobre 2, deu x dy, que vira o que a gente está acostumado a ver como Mi du dy. É daí que vem. Então, nota que para eu chegar nessa equação, eu estou considerando o fluido newtoniano. Só lembrando que antes a gente já mexeu com esse D1, 2, quando apareceu o tensor gradiente de velocidade. Então, a gente tinha o D1, 2 e ele é a deformação cisalhante. O T1, 2 é a tensão cisalhante. Então, nota a diferença. A deformação cisalhante está dentro da tensão cisalhante. Mas quem dá a tensão de cisalhamento é esse tensor. Quem dá as tensões é esse tensor. O que tem no D são deformações. O que tem no ômega são circulações, vorticidades. Então, nota que um vai se juntando no outro. Mas quando você quer tensão, cisalhamento, é esse cara. Se tu está procurando a tensão normal, tu vai procurar o T11. Nota que a tensão normal vai dar menos P, 11. Está em regime permanente, então esse termo aqui também vou cancelar. 2Mi D11. Se você pegar o D11 para esse caso, ele dá zero. Aplica isso aqui, tu vai ver que ele dá zero. Então ele fica só menos P, delta de Kronecker, que é 1. T11 é menos P, que é o que a gente chama de tensão normal. Então é assim que a gente trabalha com tensor tensão. Beleza, mais alguns detalhes. Nota que a equação ainda não está que nem na Navier-Stokes, se eu jogar isso aqui lá dentro. A gente muda aquele, acho que é lambda o nome que se dá para esse negócio aqui, que ele, como eu falei, ele é um coeficiente de viscosidade. A gente, na verdade, trabalha com ele pode ser negativo, mas na equação de Navier-Stokes a gente, na verdade, utiliza o que a gente chama de beta, que é viscosidade expansional, para evitar trabalhar com um valor que seja negativo. Então, o que a gente geralmente vê em Navier-Stokes é esse cara aqui, que é o que a gente chama de viscosidade expansional. Esse cara é sempre positivo. Nota que aqui estava indicando que o lambda é maior ou igual a menos 2/3. O beta, ele é o lambda mais 2/3 de mi. Se esse lambda é maior ou igual a menos 2/3, o que a gente tem aqui geralmente é que o beta é maior do que zero. É o que a gente chama de, como eu falei, viscosidade expansional. O Mi é a viscosidade cisalhante ou absoluta ou dinâmica que a gente está acostumado a ver. Esse é o que aparece normalmente nas tabelas. Nota que é diferente do que muitas vezes ele vem como um Vzinho, que esse cara é um Mi sobre Rho. É diferente. Esse aqui é a viscosidade cinemática. Então, é isso daqui que a gente geralmente usa. Nota que ele vem dessa ideia aqui, né? Que se eu passo, isso aqui vai passar mais 2/3 de Mi, maior ou igual a zero.
Então ele diz, beleza, isso daqui é o que a gente chama de beta, porque eu sei que vai dar maior ou igual a zero. Como é que você tira esses valores de mi ou beta? É só experimental, não tem como tirar de outro lugar. Então tanto beta quanto mi são propriedades experimentais. E a gente tira experimentalmente, mas elas são ambas maior que zero. Um último detalhe com relação a esse tensão de newtoniano. Se agora eu pego e jogo isso daqui dentro do tensor para sumir com esse lambda, isso aqui vai ficar Tij igual menos P delta de Kroneger mais lambda delta de Kroneger divergente da velocidade mais 2μ dij. Essa é a equação newtoniana para fluido newtoniano. Eu vou agora então trocar esse lambda daqui. E a gente geralmente usa esse cara aqui em Navier-Stokes. Nota que ele continua sendo para fluido newtoniano. Eu só tirei o lambda para colocar o beta, porque geralmente o beta é o valor que a gente tem. Nota que um detalhe. Se você, por exemplo, for fazer, exemplo, para I igual a J, isso aqui vai dar menos P e I, beleza? Mais beta menos 2/3 de mi e I. Vou deixar aqui o divergente. Mais 2μ. E quando eu faço dii, acho que eu não fiz a dedução, mas dii é igual ao divergente. Não vou provar aqui, que numa das listas de exercícios tem essa prova, porque ele dá, na verdade, o traço de D. E o traço de D vai dar exatamente isso aí. Se tu abrir o dii daqui, tu vai ver que ele vai ficar no final o divergente de U. Eu não vou fazer a prova aqui, mas isso é verdade. Então eu posso, na verdade, trocar esse cara aqui pelo divergente. Nota aqui que eu vou ter 2μ divergente. Aqui eu tenho beta menos 2/3 de mi divergente. Eu posso juntar os dois, né? Então se eu faço T de II, isso aqui vai dar menos 3P. Lembrando que isso aqui é 3 quando você faz os dois com o mesmo índice, né? Mais beta menos 2/3 de mi 3, mesma coisa aqui, né? Não vai caber. Divergente, mais 2μ divergente. Quando eu junto tudo isso aí, eu vou ter TII igual menos 3 de P mais 3 beta divergente. TII seria T11 mais T22 mais T3, né? Lembrando que a diagonal principal, elas são todas iguais. Isso aqui é T11 mais T22 mais T33, que são aqueles tensores que estão nessas direções. Como eles têm o mesmo valor, tu pode dividir todo mundo por 3, e a gente chega à conclusão aqui, que a gente tem o que a gente chama de pressão termodinâmica, que é esse cara aqui, que é o que a gente normalmente vê, pressão estática, e a pressão que a gente chama de pressão mecânica, que é esse cara com P barra. Nota que quando você tem a pressão termodinâmica, ela é o P barra mais beta divergente. Nota que esse cara que está aqui é esse daqui. A gente faz essa manipulação para aparecer a pressão mecânica, em alguns momentos, para aparecer o beta também. Na prática, acaba não fazendo tanta diferença, porque geralmente esse beta é zero. A gente geralmente zera ele. Fluidos, por exemplo, gases monatômicos, ele é zero. Para muitos fluidos ele é zero. Então, geralmente isso aqui se cancela e você fica com essa coisa normal. Mas por que eu deixei aqui? Porque quando você trabalha, por exemplo, com métodos numéricos, a dedução completa que aparece nos softwares comerciais aparece assim. E muitas pessoas não sabem dizer qual que é a diferença entre elas. Ele vem daqui. Essa é a ideia. É porque, na verdade, você tem... Esse é o P normal. Então, ele chama de P mecânico, o que seria
o valor de P mecânico mais esse beta divergente para ele cancelar esse fator aqui. Então ele aparece assim, mas como a gente zera ele, geralmente não faz diferença. Então só destacando a diferença entre elas, o que a gente chama de pressão mecânica, ela é só a energia da translação das moléculas, que seria esse P barra. Alguns softwares chamam de pressão modificada. Também. A pressão termodinâmica é aquela pressão que a gente geralmente mede mesmo, que ela tem relacionada com a translação e ainda a rotação e vibração. Então essa aqui é a normal, é a clássica. É a que aparece na equação oficialmente. Só que algumas vezes muitos softwares eles subdividem, né? Se em vez de botar o P, eles põem P barra mais o beta. Só que como a gente zera o beta, vai dar tudo certo. Então, alguns detalhes. Como eu comentei, as duas viscosidades só podem ser obtidas de forma experimental, tanto beta como Mi. Quando beta é zero, a pressão termodinâmica é igual à pressão mecânica. Sim, porque daí, como eu falei, a gente zera esse termo aqui. Outro detalhe, para gases monatômicos, a teoria cinética ela prevê beta igual a zero. Então, nota que se você está trabalhando com gases monatômicos, o que seria isso? Gases com uma molécula só, né? Ele vai dar o nosso beta igual a zero e aí aquilo ali some. Outros momentos que esse beta é igual a zero, quando a gente usa a hipótese de Stokes, que é uma hipótese usada comumente. Então, geralmente a gente está trabalhando com fluidos stokeanos com essa hipótese de Stokes. Daí a gente geralmente zera o beta e geralmente dá certo. Agora falta a gente pegar isso aí e jogar na equação da quantidade de movimento para virar o que a gente chama de Navier-Stokes. Tá aqui a equação de movimento de Cauchy, derivada material, força de campo e o nosso tensor tensão. Lembrando que aqui eu ainda não disse que o fluido é newtoniano. Agora eu vou jogar aqui dentro o meu tensor em função da taxa de deformação newtoniana. E é isso que eu vou fazer. Então, quando eu faço isso, tá aqui o meu tensor, o divergente do tensor tensão, né? Tá aqui o meu tensor tensão. Agora eu vou abri-lo para a versão newtoniana. Vamos ver se vai caber. Vamos botar no cantinho aqui. Isso aqui vai dar EI, DI, produto escalar. Vamos botar o tensor tensão ali, menos P, JK, que são os do tensor tensão, mais beta 2/3 de Mi, JK, DI, UI, mais 2Mi, DJK. Deixa eu ver se eu não errei alguma coisa aqui. Não, isso aí. Detalhe que aqui eu não posso usar I, né? Porque eu usei lá fora. Vamos usar uma outra coisa aqui. Tem P aqui ainda? Não. Beleza. Agora eu faço esse produto escalar. Então, isso aqui, na verdade, esse cara aqui eu vou fazer com o produto escalar com o vetor deles, que eu comi aqui, né? EJ, EK. Então, eu faço lá com esse cara aqui. Vai dar um delta de Kronecker. E daí eu aplico essa derivada em todos os termos desse negócio assim e em diante. Pra tudo aí. O que vai sobrar aqui, eu não vou fazer termo a termo porque vai demorar, mas o que vai sobrar aqui para nós é simplesmente o gradiente da pressão mais nota que eu troquei o K por J, depois que eu já tinha tudo, e abri. Então, é isso aí. Porque eu vou ter esse delta de Kronecker aqui fora, que multiplica todo mundo, né? Então eu posso fazer contração, então eu faço contração desse J com esse J, vai sobrar só o K. Eu faço contração também, todos os termos, né? Aqui eu vou fazer uma contração também.
Aqui eu vou fazer uma contração também, então tu nota que, na verdade, depois eu troco todo mundo, que eu chamei de J, eu troquei pra cá, pra ele ficar nesse formatinho aqui, mas se tu abrir um por um, é isso aí que vai sobrar. Isso é equivalente a eu dizer que eu tenho o meu gradiente de TJK e JEK. Tudo igual, né? Só estou usando letrinhas diferenciadas. Também é igual a eu dizer isso aqui. Beleza? Que também é igual eu fazer isso aqui. Só estou mexendo um pouco matematicamente para ele ficar com o que a gente é acostumado a ver em Navier-Stokes. Não sei se vai caber aqui. Esse aqui multiplica todo mundo. Ou, ainda, esse é o gradiente de P. Divergente, eu vou voltar para o... Divergente de velocidade, eu vou voltar para divergente de velocidade. Nota que eu separei em duas parcelas. Que nunca cabem aqui, né? E tudo isso é multiplicado por EK. Nossa senhora, né? Não entendeu? Faz linha por linha que tu vai entender. É complicado mesmo. Tem que ir fazendo um por um para acreditar nesse negócio aqui. Lembrando que isso aqui era o DI, o I. É só uma manipulação que eu fiz para ele ficar num formato que eu quero que ele fique para virar Navier-Stokes original. Então, isso daí é o formato indicial. E o formato vetorial é isso daqui. Gradiente de P é isso aqui, né? Esse é o nabla. Esse daqui. Vou fazer em duas linhas, porque tá apertado. Beleza. Era assim que eu queria que ele ficasse. Nota que foi tudo só manipulação do original, tá? Não tem nada de errado com esse aqui. Eles são iguais. Eu só fiz manipulação para botar na equação de Navier-Stokes do jeito que eu quero que ele apareça, que é o que a gente está acostumado a ver. Então é só uma manipulação. Mas não fiz nenhuma simplificação em nenhum dos dois, tá? Eles são exatamente iguais. E isso agora eu jogo aqui nesse termo. E o que aparece para nós é o que a gente chama de Navier-Stokes na forma geral, que é esse cara aqui. Então nota que eu mantive a derivada material do U, a força de campo. Aqui agora começou a aparecer todo mundo. Nota que esses dois ficam, né? Esses dois estão ali. E esse aqui eu troco por tudo isso aqui. Então, o menos P tá aqui. O primeiro nabla tá aqui. Que seria esse cara aqui. A parte do beta, menos 2μ. Divergente de velocidade, mais o divergente de 2μd. Isso daqui é Navier-Stokes. Então, tu nota que para eu chegar aqui, eu tive que fazer T igual a alguma coisa de D, que é o que a gente chama de newtoniano. Eu obrigatoriamente escolhi um fluido newtoniano, que é essa relação linear entre eles. Se eu não faço a relação linear entre eles, a Navier-Stokes não vai ficar nesse formato, e daí ela é simplesmente a equação do movimento que a gente tinha antes, que era esse cara aqui, de forma que eu ainda não abri esse cara. Para fluidos não newtonianos, eu vou partir desse aqui e colocar outra relação para esse tensor T. Essa é a forma geral de Navier-Stokes. A gente ainda simplifica um pouquinho à medida que a gente vai mexendo. Então, na verdade, uma das simplificações é a gente fazer o beta e o mi constantes. Essa simplificação não é tão incomum, isso acontece quando você tem baixas variações de temperatura. E aí você consegue tirar esse beta e esse mi das derivadas, né? Quando você faz isso, essa equação, na verdade, vai ficar no formato de ρ du dt
igual gradiente de pressão, mais esse beta menos 2/3 de mi sai da minha derivada. Minha derivada, então, vai para frente. E esse segundo mi também sai. Eu botei a força de campo lá no final, porque eu tinha esquecido dela. Porém, eu consigo fazer um pouco mais de manipulação aqui. Porque isso aqui vai dar para mim 1/2. Dá isso aqui. Dá para fazer toda a dedução, vamos ver. Na verdade, se tu for fazer notação indicial, isso aqui vai dar EI, DI, que é o nabla, produto escalar com K, J, K, sobre 2. Faz o produto... Opa, faltou os dois tensores aqui, o K e o J. Faz o delta desses dois. Vamos ver se vai caber aqui. Vou botar aqui no ladinho. Isso aqui vai dar meio DI, delta de IK. Nota que eu fiz o delta desse com esse. Delta de crônica. K, J, J, K. Dá para não confundir meu delta de crônica com o nabla, né? São muito parecidos. Esse é o delta de crônica. Aí eu posso fazer a contração aqui, né? Isso aqui vai dar meio. Então, de nabla K, K, J, J, K. Passo esse cara para dentro, dos dois lados, né? Isso aqui vai ser, então, meio. Nabla com nabla de K, o J, mais nabla de K, nabla de J, o K. Se você for ver, esse termo aqui é o que a gente chama de Laplaciano. Exatamente isso aí. E esse outro termo aqui, ele é igual a isso daqui. Na verdade, nabla de nabla, né? Ele é isso aí. Porque troca aqui, né? Tu pode trocar, passar esse para cá e aquele para lá. Então, isso aqui é equivalente a dj, dk, uk. dk, uk é o divergente de u. Aí o último nabla é esse aqui. Nota que não é produto escalar, porque não tem vetor ali atrás, né? E eu esqueci de um vetor em algum lugar aqui. Deveria ter um vetor multiplicando todo mundo, né? O tempo todo. O j sobrou. Aqui também não vai caber. É isso aí. Que no final sobra um vetor, né? Beleza. Então, eu troco isso daqui por isso daqui. Quando eu faço isso, esse 2 vai cortar com esse 2. Nota que o mi fica aqui na frente. O mi multiplica todo mundo aqui. Então, na verdade, esse mi, com essa multiplicação toda, esse pedaço aqui, que vai dar vezes mi, eu vou poder juntar com esse pedaço aqui. E o que sobra é isso daqui. Então, derivada material, força de campo, grande pressão que ficou na mesma. Nota que agora ele é 1/3 de mi aqui, porque isso aqui ele dá, na verdade, menos 2/3 de mi. Menos 2/3 de mi. Meu Deus, só erro aqui. Gradiente. Com U mais mi, que então é 3/3, né? Que vem daqui. Então, isso aqui dá menos 2/3 mais 3/3, que é isso aqui. Sobra 1/3. Tadã! E aparece esse termo aqui, que a gente costuma ver na Navier-Stokes clássica, que geralmente é o termo, depois eu vou abrir ele, mas é o mi derivada segunda de u, que geralmente a gente está acostumado a ver. Nota que ele estava aqui em cima, a gente só não estava vendo ele porque ele está inserido aqui nesse tensor taxa de deformação.
Essa aqui de baixo, ela vale, é a mesma equação de Navier-Stokes, fluido newtoniano, só que eu estou usando beta e mi constantes. É muito comum usar esse valor. Essa aqui é a equação que a gente usa muitas vezes. Mas tem mais uma simplificação, que é quando a gente tem escoamento isocórico, e beta e mi constante isocórico é quando o divergente de U dá zero, que é equivalente a você falar que ele é incompressível. Esse também é muito comum de usar. Nota que se o divergente de U dá zero, o que acontece é que esse cara aqui cancela, então todo esse termo some e fica só isso aqui. Essa daqui é muito comum de ver. Essa daqui é muito comum de ver. Essa aqui é Navier-Stokes para escoamento isocórico, beta e mi constantes. O isocórico é o que a gente chama de incompressível. Também o isocórico é o que a gente chama também de volume constante, a palavra isocórica, né? Isocórica, a palavra é volume constante, mas é o nosso ρ constante. Então, esse aqui se usa muito quando você está considerando ele incompressível. Por exemplo, para Mach menor do que 0,3, você geralmente está usando uma versão desse cara aqui. E esse aqui a gente está acostumado a ver. Quando você usa escoamento incompressível, que é isocórico, mas com o beta e o mi, aqui a palavra está errada, não é constante, é variáveis. Então, quando você não usa o beta e o mi variáveis, vai ficar mais termos. Esse aqui eu não vou fazer a dedução inteira, porque ele vem da versão anterior ainda, onde não tinha beta e mi constante. E ele vai ficar nesse formato aqui. Geralmente a gente usa esse aqui quando ele é incompressível, mas ele tem variação de temperatura. E para finalizar, vamos só abrir, eu acho que eu vou abrir esse carinha aqui, para mostrar como é que ele fica normalmente quando você abre ele na equação, que é o que a gente está acostumado a ver. Nota que esse cara aqui é viscoso, né? O mi tá aqui, isso não é um 2. É um escoamento viscoso. Se eu vou fazer um escoamento com mi igual a zero, esse termo vai cortar, né? Ele vai sumir. Aí eu somo todos os termos onde tem mi. Então, só para lembrar, como é que a gente costuma ver esse cara aqui, né? Geralmente ele vem para nós, por exemplo, em cartesiano, né? Em coordenadas cartesianas. Em I, porque daí o que acontece, ela é vetorial, né? Nós temos uma para cada componente. Rho, du, dt, nota que eu abri a derivada material em espacial, mais u du dx, mais v du dy, mais w du dz. Isso aqui é a derivada material. Esse meu rho ficou feio, né? Igual gradiente de pressão menos dp dx, que eu estou fazendo só em x, mais mi, que é esse lado aqui, ó. Esse cara aqui é o que a gente costuma ver como derivada segunda dx ao quadrado, derivada segunda de dy ao quadrado, derivada segunda de u dz ao quadrado. Nota que eu estou usando sem força de campo, né? Que o meu F está zero. Porque geralmente a gente não tem gravidade em x, a gente tem gravidade em y. E é isso aí. Nota que essa é a Navier-Stokes que a gente costuma ver. Então, nota que essa aqui é uma Navier-Stokes para fluido newtoniano, beta e mi constantes e incompressível. Tadá! Se não for incompressível, lembra que eu vou ter um termo extra, que é esse termo aqui. O que acontece é que geralmente quando a gente faz compressível, a gente zera o beta. Não vou riscar aqui para não ficar marcado. A gente zera o beta e fica com esse 1/3 de mi mais alguma coisa. Esse é comum de ver também em escoamentos compressíveis. Isso, e é isso aí que a gente tem para Navier-Stokes. É esse cara que a gente usa. Nota que se eu for fazer invícido, eu vou cortar esse aqui, né? E aí corta todo mundo aqui para trás e ele vira um escoamento só com o dp, né? Delta P só com gradiente de pressão. Se você fizer aqui para escoamento em repouso, tu vai ver que ele vai virar para a equação de Euler, que a gente estava mexendo antes, que é a equação quando a gente tem a hidrostática, né? Que era o nosso P igual a PTM mais ρgh. É o que vai acontecer se você fizer invícido aqui e velocidade igual a zero.
E aí você pode ficar brincando para várias opções, mas nota que o geral é esse cara aqui. A partir dali a gente foi simplificando. E é isso aí, a equação constitutiva. A gente só vai ver aqui para fluido newtoniano mesmo.